Saúdo a todos com a graça e a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos, em nome do nosso Senhor Jesus. Queremos neste momento glorificar e exaltar o seu santo nome. Estamos dando continuidade à quinzena dos homens Pibe Candeias, que tem como tema homens celebrando a glória do reino de Deus. E sua divisa que se encontra em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, parte B, que diz assim: o reino deste mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Amém. Oremos neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos neste momento, Senhor, te exaltar, glorificar e te render graças, Senhor. Pai querido, queremos neste momento te agradecer, Senhor, por este dia, te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estar aqui para te servir, Senhor. Pai querido, queremos te pedir, Senhor, pelos nossos pastores, por toda a liderança, por cada membro, por cada congregado, Senhor. Queremos também te pedir por cada visitante, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando ricamente, Senhor, guardando, livrando todo o mal, Senhor. Pai, quero te pedir, Senhor, neste momento, que tu continue livrando o teu povo, Senhor, dessa pandemia, Senhor, que tu possa aceitar repreendê-la, Senhor, porque só tu tem poder, Senhor, para cessar essas enfermidades, Senhor. Pai querido, quero te pedir pelo nosso Brasil, por todos, Senhor, que estão aqui, Senhor, assistindo este culto pela internet. Que tu abençoe com ricas bênçãos, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Quero neste momento agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Nelson, nosso pastor presidente, pela sua visão de reino e pela oportunidade e confiança que tem dado a cada departamento da nossa igreja, desta feita pela união de homens, que está responsável, Senhor, pela direção desses cultos. Quero agradecer a Deus por tudo e que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Amém. Como agradecer por tudo que fizeste a mim? Pensar sem medida em provar o teu amor por mim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu ofereço a ti. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim.
aqui tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador com seu sangue. Lavou-me seu poder, transformou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos em ti. Quero viver aqui tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador com seu sangue. Lavou-me seu poder, transformou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Que o Senhor seja louvado. Graças e paz, irmãos, quinzena dos homens, celebrando a glória do reino de Deus, em Efésios 1, do 3 ao 14, eu diria: as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor. Nos predestinou para ele, para a doação de Filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém.
Hoje é dia de glorificarmos ao Senhor. Hoje é dia de celebrarmos a glória de Deus. Tema da União de Homens da Primeira Igreja Batista em Candeias. Queremos saudar a toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Temos diante de nós o desafio de, neste dia, pensarmos sobre a honrosa possibilidade de glorificarmos ao nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é soberano, Ele é justo, bendito, Ele é misericordioso, cheio de graça e de bondade. Deus, Ele é onipresente, é onipotente e é onisciente. Inúmeros são os atributos pertencentes a Ele. O conjunto desses atributos podemos chamar de a glória de Deus. A glória de Deus é incomensurável, ela é infinita, não há como medir. E Ele, mesmo em toda a sua glória, resolveu convidar a nós, suas criaturas, seus filhos, a participarmos da obra da criação. Por isso nós temos a possibilidade bendita de glorificarmos ao Senhor, glorificarmos a Ele por tudo o que Ele é, por tudo o que Ele faz e por tudo aquilo que Ele significa para as nossas vidas. As Escrituras falam a respeito de uma mulher que glorificou ao Senhor. O nome dela é Dorcas, que no grego era traduzido por Tabita, que quer dizer gazela, ou seja, uma mulher graciosa. Dorcas tem lições valiosas para nos ensinar a respeito da glorificação ao Senhor. A primeira lição que Dorcas nos traz, conforme capítulo 9, versículo 36 do livro de Atos dos Apóstolos, é que quando aprendemos com o Senhor Jesus, nós glorificamos a Deus. Em outras palavras, nós glorificamos a Deus quando aprendemos com o nosso Mestre. A Bíblia diz que Dorcas era conhecida por ser discípula de Jesus. Aliás, alguns afirmam que ela foi a primeira mulher a ser reconhecida como discípula de Jesus, ou a ser chamada discípula de Jesus. A palavra discípulo tem a ver com aprender com o seu mestre, a quem nós seguimos. Discípulo é aquele que está disposto a aprender com o seu mestre. Nós podemos perguntar a você: você tem aprendido de fato com o Senhor Jesus? Precisamos estar dispostos, eu e você, a aprender qual a vontade dele para as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz: nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. Isto é, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A segunda lição que Dorcas nos traz é que nós glorificamos a Deus quando realizamos boas obras. O texto de João, capítulo 15, verso 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, Dorcas, ela vivia na cidade de Jope, uma cidade portuária, e ela era costureira. Ela costumava vestir os moradores de Jope, e especialmente
aqueles que resolviam ir em busca dela em procura de um vestido ou de uma túnica. E todos a reconheciam como uma mulher trabalhadora, uma mulher que realizava boas obras. Dorcas glorificava ao Senhor a partir das boas obras. O apóstolo Paulo diz: nós não somos salvos por meio das boas obras, mas sim somos salvos para praticar as boas obras. Todos aqueles que são discípulos de Jesus precisam dar frutos, porque é por meio dos frutos que nós glorificamos ao Senhor. As Escrituras não nos diz que precisamos necessariamente ter um emprego ou ter um empreendimento para glorificar ao Senhor, mas todos efetivamente precisamos realizar o bem, praticar boas obras, assim como Dorcas, que a partir da sua experiência, a partir do seu talento, a partir do seu trabalho, glorificava a Deus vestindo a comunidade de Jope. A terceira lição que Dorcas nos traz é que glorificamos a Deus quando socorremos os necessitados. Glorificamos a Deus quando socorremos aos pobres. Dorcas, ela não apenas praticava as boas obras, mas ela também dava muitas esmolas. Ela vestia as viúvas, vestia aos necessitados. E assim ela é para nós um exemplo, porque ela não apenas praticava o bem, mas ela praticava o bem em prol dos necessitados. O livro de Provérbios diz: aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador, mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Isto é, quem trata bem ao pobre, honra ao seu Criador. Assim, portanto, nós precisamos refletir se temos de fato contribuído com a causa dos necessitados, se temos de fato agido com bondade em favor daqueles que necessitam. E eu poderia perguntar: como você tem tratado aqueles que são necessitados? Você tem honrado ao Senhor? Esta pergunta também nos fazemos, porque aquele que deseja honrar ao Senhor precisa cuidar dos mais carentes. A quarta lição que Dorcas nos ensina é que glorificamos a Deus quando temos comunhão com os irmãos, com a igreja. Dorcas, ela convivia, ela vivia entre os santos. A Bíblia diz que ela convivia e não apenas gastava tempo com aquelas que estavam à sua volta, mas ela praticava boas obras, dava esmolas e quando partiu fez muita falta. Tanto que, após ser acometida com enfermidade e após vir a falecer, as viúvas da comunidade entraram em comoção. Os santos e os moradores de Jope passaram a buscar ao Senhor a fim de que ele pudesse restabelecer a sua vida. Dorcas, quando faleceu, fez falta. Há muitas pessoas que deixam essa vida e não têm nenhum legado. Algumas pessoas vão embora, mas não fazem falta, justamente porque não convivem, não buscam estabelecer a paz, não fazem o bem. A história de Dorcas nos lembra, nos estimula
a pensarmos acerca da comunhão com os irmãos, da comunhão com a igreja. O texto de Atos diz que após a sua morte, já no seu velório, os santos se incomodaram e foram em busca de Pedro, o apóstolo dos discípulos de Jesus, a fim de que ele pudesse ver aquilo que havia acontecido. Alguns foram em busca de Pedro na cidade vizinha chamada Lida, para que ele pudesse consolar aqueles que estavam em luto. Mas acreditamos também que a fé daqueles moradores era tamanha a ponto de convidar o apóstolo Pedro a orar ao Senhor, interceder em favor da ressurreição de Tabita. E assim diz as Escrituras que Pedro atendeu prontamente ao chamado, veio até o velório de Dorcas e pediu para que aqueles que estivessem presentes no quarto se ausentassem. Em seguida, diz as Escrituras que ele orou ao Senhor. Ele rogou ao Pai, porque percebeu a falta que aquela mulher fazia entre aquele povo. E mais ainda, ele rogou ao Senhor para que o nome de Jesus fosse glorificado através da ressurreição daquela mulher. As Escrituras relatam que, após orar, Dorcas abriu os olhos, assentou-se. Pedro então estendeu-lhe a mão e disse: mulher, levanta-te. E ela atendeu ao chamado do Senhor para se pôr de pé novamente. A quinta e última lição que queremos compartilhar com os irmãos acerca da vida de Dorcas é que nós glorificamos ao Senhor quando respondemos ao chamado da vida. Dorcas respondeu à ação soberana do Espírito Santo, que concedeu-lhe nova vida. Uma vida que fazia sentido, uma vida que tinha, de fato, uma razão de ser. Porque os mortos não louvam ao Senhor, diz o salmista, nem os que descem ao silêncio. Somente os vivos, de fato, glorificam a Deus. Assim como Dorcas, que glorificou ao Senhor, atendendo ao chamado, a fim de voltar a viver, nós também podemos, ainda que nestes tempos de incerteza, glorificarmos ao Senhor valorizando a vida, cuidando de fato da nossa saúde, da saúde daqueles que estão mais próximos, da saúde dos necessitados. Nós glorificamos ao Senhor quando respondemos ao chamado da vida. O relato de Atos diz que Dorcas vivia em Jope. Agora ela ressuscita, isto é, ela tem a oportunidade de viver uma nova vida para dar sequência à sua obra e ao seu ministério. Após ressuscitar, o apóstolo Pedro apresentou a mulher aos seus santos, isto é, aqueles que conviviam em Jope com ela, assim como também as viúvas e toda a comunidade. E esse milagre, ele foi conhecido e tornou-se notório em toda aquela região. Certamente, outras regiões também tomaram ciência da ressurreição de Dorcas. E Dorcas, portanto, irmãos, portanto, igreja, tem a felicidade de ser para nós um testemunho vivo de alguém, de uma mulher, ainda que sendo simples, glorificou ao Senhor
a partir da sua vida. Nós estamos vivendo dias difíceis. A saúde de muitos estão comprometidas. Muitos também vieram a óbito em função do que estamos vivenciando. Mas mesmo nesse momento de dor, nesse momento de angústia, nós podemos glorificar ao Senhor por meio da sua bendita palavra, porque Ele é de fato o autor da vida. Conheço irmãos, mesmo na nossa igreja, que foram acometidos pela enfermidade e ainda assim se restabeleceram e voltaram ao nosso convívio, justamente para que pudessem glorificar ao Senhor. Aprendemos com Dorcas que precisamos, em primeiro lugar, aprender com o Mestre, com o Senhor Jesus. Também aprendemos com Dorcas que precisamos realizar boas obras, fazer o bem. Em terceiro lugar, nós aprendemos com Dorcas que precisamos socorrer aos necessitados, os mais carentes. Em quarto lugar, aprendemos com Dorcas que glorificamos a Deus quando estabelecemos comunhão com os irmãos e com a igreja. E em quinto lugar, nós glorificamos a Deus quando atendemos ao chamado da vida, quando mesmo em um momento de angústia, de dificuldade, o salmista diz no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua sombra e o teu cajado me consolam. Portanto, irmãos, nessa quinzena, glorifiquemos ao Senhor, exaltemos ao seu nome, seja ele bendito, porque ele é digno e é merecedor de toda honra e de toda a glória. Amém. Oremos ao Pai. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor que estás nos céus e estás também aqui na terra, estás de mãos estendidas sobre nós, em meio, Senhor, a esta pandemia, mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado dos teus filhos. Nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu poder derramado sobre nós. Nesta hora, queremos te agradecer pela tão rica oportunidade de cultuar, de bendizer, de glorificar a ti, Senhor. Obrigado pela tua palavra que foi transmitida nesta noite e está, Senhor, nos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida sempre orientada por ti. Conduz, Senhor, a tua igreja em meio a este momento tão difícil. Continua preservando as nossas vidas para a glória e o louvor do teu nome. Nós oramos nesta hora, também suplicando a tua bênção sobre os nossos irmãos que estão enfermos. Nós oramos de um modo muito especial, pedindo pela saúde da tua serva, nossa irmã Elza Versosa, da sua família, Senhor, dos membros da sua família que estão hospitalizados. Nós clamamos no nome de Jesus que o Senhor venha com as mãos poderosas sobre ela e a sua casa, a sua família, uma família que amamos, e o Senhor que sabe todas as coisas e pode todas as coisas, nesta hora pode dar a restauração, não somente da saúde dela e da sua casa, mas de todos que estão, Senhor, hospitalizados, que estão clamando, que estão suplicando, Senhor, a tua bênção. Nós te pedimos nesta hora que tenhas compaixão, tenhas misericórdia de nós, Senhor, dos teus filhos,
que o Senhor também esteja abençoando aqueles que estão cuidando dos doentes, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, do servente ao médico, nós te pedimos que a tua graça seja sobre eles. Oramos pedindo, Senhor, que perdoe os nossos pecados. Reconhecemos que somos pecadores, mas, Senhor, reconhecemos que há um Deus forte e tremendo, que é o Senhor, que nos ama, nos quer, e por isso enviou Jesus para dar a vida por nós. Nós oramos assim, Senhor, pedindo uma semana de paz, uma semana de restauração para aqueles que estão enfermos, pedindo, Senhor, uma semana de livramento. Nós te pedimos saúde para o teu povo. Te pedimos, Senhor, que a tua graça seja derramada sobre cada um de nós, que nos conduza, Senhor, e coloque nos nossos lábios um cântico novo. O Senhor faz coisas novas, e que essa semana seja uma semana de muitas coisas boas para cada um dos teus filhos. Assim, Senhor, eu abençoo os teus filhos no teu nome, no nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Amém.